Olá, pessoal. Então, agora nós vamos estar comentando a respeito das diferenças da carreira CCIE Enterprise com o antigo CCIE de Route Switching. Para isso, a gente vai estar olhando um documento que foi criado pela Cisco. Para vocês baixarem, basta você aqui acessar o curso, né, o CCIE, CCNP CCIE em Core. Dentro do curso, a gente tem aqui embaixo, ó, a parte da biblioteca, tá? Nós temos a biblioteca do curso, biblioteca NetFinders, material de apoio. E aí eu tinha deixado o arquivo com esse nome aqui, ó, o que há de novo no CCIE Enterprise.pdf. Então vou baixar esse arquivo aqui. Ele é um arquivo extenso, tá? Ele tem aí 125 páginas. Vou dar uma visão geral sobre Evoai com vocês. E aí depois vocês, durante a semana, pegam aí para dar uma olhada geral nele, tá? Deixa eu só... Bom, todo mundo está enxergando aí, né? A pasta tá compartilhada, vocês estão vendo? Stato, Douglas, beleza aí? Deixa eu ver aqui no chat. Beleza, beleza. Então o que acontece, pessoal? Esse documento ele foi criado em janeiro desse ano, tá? Um mês antes das mudanças que nós sabemos que ocorreram aí nas certificações da Cisco, né? A gente sabe que em fevereiro desse ano a Cisco mudou completamente o portfólio, né? As tracks. E aí um mês antes das mudanças entrarem em prática lá fora, num evento chamado Cisco Live, houve uma apresentação aqui que falou sobre os cenários, falou sobre as mudanças, como seria tanto as provas teórica e prática, né, que levam para o CCIE Enterprise. E aí a gente vai aproveitar esse documento e vai tecer alguns comentários aí a respeito, tá? A respeito dessas mudanças. O que acontece, pessoal? Eu havia comentado há algum tempo, acho que já com vocês, né? Eu já estou aí há praticamente 20 anos com essa questão aí de treinamentos para certificação Cisco, e eu nunca tinha visto uma mudança tão drástica, né, como aconteceu aí no início desse ano, agora em fevereiro, né? Praticamente extinguiram todos os CCNAs existentes, né, deixaram só o CCNA de Enterprise, deixaram os CCNPs independentes, né? Agora você pode ser CCNP sem fazer CCNA. E além disso, né, houve muita fusão de tracks, né? O CCNA Enterprise, na verdade, é uma fusão, né? Ele seria aí o que nós teríamos de route switching, design, né, projetos de rede, e também a parte de wireless. Então, essas coisas todas foram genericamente chamadas de Enterprise. As razões que levaram a mudar isso, né, a Cisco alega que tem muito a ver com mudanças de perfil no mercado, né, que as certificações eram muito focadas nas tecnologias, né, você tinha um especialista de wireless, um especialista de design, um especialista de route switching. Só que no mundo real as coisas não funcionam bem assim, né? No mundo real, essa track, por exemplo, de enterprise é porque geralmente as empresas querem alguém que saiba design e que conheça tanto rede sem fio quanto rede cabeada, né? Então isso levou eles a fazer uma fusão e tornar essa estrutura voltada para esse mundo, né? Mais para o mundo corporativo, por assim dizer, que tem essas necessidades. Então essa é a justificativa dessa grande mexida que as certificações, que as tracks de CCIE como um todo tiveram, né? Então, esse documento ele vai fazer o que? Ele vai fazer um comparativo, né? Ele faz um comparativo entre a antiga carreira de route switch e essa nova carreira aí que é o
Enterprise Infrastructure, né? É o que ele está chamando de CCIE-EI, tá? Então, assim, isso daqui ocorreu, né, como eu falei para vocês no ano passado, no início desse ano, aliás, desculpa, né? Aqui em 30 de janeiro, né? Então é bem recente ali, né? No início desse ano. E assim, uma coisa que a gente tem que entender, né? Quando a gente falava lá da carreira do CCIE, de route switch, o que a gente notava assim que o grande foco do CCIE de route switching era você ter assim um especialista em CLI, né? O cara destruía, detonava fazendo configurações via linha de comando, né? Até se você tinha várias piadas, né? Falando do CCIE Chuck Norris, né? Que o cara ele é o tal, né? Então o pessoal falava que o cara tinha que pensar como um roteador, né? Agir como um roteador. Então eram 8 horas extensas de prova, né? Muita linha de comando. Então o cara tinha que ter fluência nos dedos para conseguir tirar o título do CCIE, né? Especialmente nessa carreira de route switching. O que acontece? Na nova carreira aí, que é chamado de CCIE Enterprise, uma das coisas muito presentes que a gente ainda vai ver no curso ainda, nos próximos capítulos, né? nas próximas aulas, é que fala muito de programabilidade e também de automação. As ferramentas que nós vamos ver ali, tipo o DNA Center, né? Noções de SD Access, a ideia, na verdade, é o seguinte, é trabalhar com redes maiores. As redes cresceram muito, né? E estão crescendo nos últimos anos. Com essa questão de internet das coisas, elas tendem a crescer muito mais. E assim, ficar com a velha metodologia aí da configuração centrada em caixa, né? Abrir a linha de abrir a console e fazer tudo via linha de comando, não escala, né? Então, uma das grandes mudanças do CCIE Enterprise é focar em automação e programabilidade. Então, criação de scripts, usar ferramentas que já tem um monte de features automatizadas aí, tá? Então, a gente já tem um monte de coisas automatizadas que a gente vai estar vendo aqui nessa rápida passada. Então, a grande mudança aí, primeiro, começa pela questão do foco, tá? O foco agora não é ser simplesmente o especialista que domina todos os comandos, é entender de programação e pelo menos de programabilidade, né? A ideia não é criar um cara que seja programador, mesmo porque tem uma certificação de DevNet que realmente é para isso, né? Tem uma track lá que vai ter CCNA, CCNP e CCIE para programação de redes, propriamente dita. Mas a ideia é que o cara use scripts, né? Ele consiga fazer essas coisas sem gastar tanto tempo. Essa é a grande ideia aí, né? O que acontece então ali? Primeiro ele comenta a respeito dessa grande mudança que a gente teve, né? A carreira de DevNet aparece e tem bastante foco em cima disso, né? E aí o que a carreira de Enterprise, ela vai ter uma estrutura, inclusive de prova, um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? Então, muito foco na questão de automação e programabilidade, como eu comentei. E assim, as provas mudaram. Antigamente, né, para você ser CCIE de route switching, o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer uma prova que a gente chamava de uma prova de pré-qualificação, tinha que fazer a prova de writing, e depois você tinha que fazer a prova de lab, né, propriamente dito. A prova de lab tinha 8 horas de laboratório, fora a prova teórica, que você só poderia fazer o lab
se fizesse a prova de pré-qualificação, a prova escrita. Essa prova escrita não existe mais, né? Agora eles criaram esse conceito. Cada certificação tem um core, tem um núcleo básico que precisa ser estudado. No caso da carreira de Enterprise, você tem que prestar a prova 350, 401, que é a prova do ENCORE, né? O Enterprise Core. Essa prova, ela é pré-requisito para você ser CCNP. Então, se você ainda não é CCNP, você precisa passar nessa prova, e daí você pode fazer mais uma outra prova eletiva. Você pode fazer de route switching, para ser um CCNP de route switching, você pode fazer tem prova específica de wireless, para você ser especialista de wireless, ou alguma coisa das novas tracks, tem SD-WAN, tem um monte de outras coisas voltadas para o mundo enterprise aí. Para você ser CCNP dessa lista de tecnologias enterprise, tem que fazer o ENCORE e mais uma prova para você fazer. Você acaba fechando uma especialidade. Só que o ENCORE, além dele ser pré-requisito do CCNP, ele também é pré-requisito do CCIE agora, né? Então você tem que fazer o exame 350, 401 para poder agendar o exame de laboratório. Então, antes, o cara que fazia CCNP tinha que fazer o CCNP mais uma prova de teoria do CCIE para depois fazer o lab. E agora, se você já for CCNP, você já pode ir direto para a prova de lab. Então, basta você ter feito a prova do ENCORE para você poder fazer a prova de lab. O lab continua sendo de 8 horas, só que ele está diferente, né? Então, eu não sei se vocês já tinham visto como era o lab antigo, né? Como é que era essa questão das tecnologias do CCI Route Switching, o lab de CCI-RS, ele tinha 3 grandes divisões. Eu tinha lá T-Chute, tinha a parte de config, né? E, na verdade, a gente tinha T-Chute, config, tinha uma terceira, eram três fases, né? Deixa eu pegar. Eu sei que o T-Chute poderia ser feito aí em 2 ou 3 horas. Tá? Aí você tinha uma pequena parte, 2 ou 2 horas e meia, desculpa. De 2 horas a 2 horas e meia. Aí nós tínhamos o DIAG, que é diagnóstico, né? Então ele tinha uma parte de diagnóstico, eram só 30 minutos. Isso aqui era fixo. E tinha uma parte de config, aí você tinha mais 5 horas, onde você fazia efetivamente a configuração das caixas. Então, na verdade, você tinha notas separadas para cada um desses, para o T-Chute, para a parte de diagnóstico e para a configuração hands-on, mão na massa propriamente dita, né? E aí tinha uma coisa interessante. Por que era de 2 horas a 2? Na verdade, você poderia fazer, se você fizesse 2 horas e meia aqui, 2 horas e meia mais 3, mais meia hora dariam 3, mais 5 horas dariam 8 horas, as 8 horas totais de prova. Se você fizesse o T-Chute mais rápido, fizesse só em 2 horas, sobraria meia hora. Essa meia hora de sobra do T-Chute, você podia colocar aqui no config. Então você poderia estender até 5 horas e meia a configuração. Então você tinha essa flexibilidade ali de poder... A parte do DIAG não, eram 5 perguntas, 5 questões, você tinha que responder em 30 minutos. Mas a parte de configuração mesmo, entre T-Chute e config, você poderia ter essa flexibilidade de horário aí, tá? E isso daqui mudou, né? Porque como agora a gente tem um foco diferente, na prova do CCIE Enterprise, como é que isso foi resolvido? Agora você tem uma prova de design
Então agora você vai falar especificamente, são questões inerentes a design de rede. Esse design de rede vai ter duração de 3 horas. Tá? Então 3 horas em cima de questões focadas em design. O que usar, onde usar, então tem que conhecer tecnologia. Não é necessariamente, não tem uma linha de comando nessas 3 horas de design, né? É simplesmente saber quais são as tecnologias, as diferenças entre elas, quando usar uma, quando usar outra, vantagens e desvantagens, questões do gênero de projetos de design de rede. E aí depois você tem mais 5 horas para o que ele está, mais 5 horas para o que ele está chamando de DDoO aqui, que é o deployment, a operação e a otimização. Então, assim, que é realmente colocar no ar, né, a configuração ali. Então, são mais 5 horas para você fazer a configuração. Imagina que você já tem uma rede com um projeto pronto e você vai implementar essa rede, né? Vai fazer o deployment, vai fazer a implementação, vai operá-la, vai deixá-la pronta para uso e vai otimizar alguma coisa que for necessário ali. Então, na verdade, essa parte do DO, ele é a junção do que era o T-Shoot e a config, né? Porque aqui você vai fazer o troubleshooting e a configuração juntos, em apenas 5 horas. Não existe mais a questão do diag, né? Que é fazer diagnóstico, porque na verdade você vai estar fazendo isso, você vai estar respondendo a questões relacionadas a design de rede. Então você tem um tempo, mais do que nunca, né, é importante a parte teórica, mais do que nunca é importante você conhecer de tecnologias propriamente ditas, né? Por isso a questão das 3 horas para isso. Então é isso que ele começa a focar, a falar dentro do material. Então, aí, depois que você passa na prova 350, 401, que é o ENCORE, você pode agendar o exame prático, e aí você vai ter que encarar essas 3 horas de design e 5 horas de deployment, operation, optimization, né? Essa é a ideia. Então, aqui que ele está colocando aqui, ó, implementar, operar e otimizar em 5 horas. O design, você tem as 3 primeiras horas, como eu falei para vocês. Na parte do design, você tem que fazer o quê? Analisar, validar designs de rede, entender diferentes tecnologias, diferentes capacidades ali, né? Quais os prós e contras de usar uma tecnologia ou outra. E a parte do DOO mesmo vai ser a parte do hands-on, né? Onde você tem uma série de tópicos técnicos que são cobrados, né? Para que você faça o laboratório, faça as configurações. Uma coisa importante de se notar, tá? Não é porque você fez a validação do design aqui, não é que você vai ter um design pronto que você vai implementar na parte do DO, são coisas diferentes e independentes, tá? Nessas 3 horas da parte de design, você pode ter design de diferentes cenários, tá? Depois você vai ter um cenário onde você vai fazer a configuração, tá? São coisas diferentes e independentes aí. Que mais? Aí ele fala, então a gente fala um pouquinho, a gente tem uma agenda onde ele vai falar aqui um pouquinho do currículo, os tópicos que são cobrados. Aí ele separa lá, plano de ataque, táticas de batalha, né? Então ele termina essa apresentação dando aí algumas dicas, né, de estudo, que eu acho bastante interessante depois vocês pararem com o tempo ali e darem uma lida. Então o que acontece? Se a gente comparar as duas certificações, algumas tecnologias antigas foram removidas ou simplificadas, né? Então, por exemplo, o que tinha no CCIE Route Switching que hoje está meio depreciado, defasado? Você tem lá HDLC, PPP, RIP, bom, também essas coisas são extremamente antigas, né? HDLC, link serial, né? Isso daí já estava na hora realmente de sair. Mas então, aqui eu tenho alguns tópicos que
que foram removidos ou foram simplificados. Em contrapartida, tivemos novos campos que foram inseridos ali, né? Novos conteúdos que foram inseridos. Você vê que a ênfase de coisas novas ali, né, que está em destaque aqui, agora a gente tem conceitos de SD-WAN, conceitos de SD-Access, programabilidade e automação. A parte de SD-WAN, e SD-Access, né, a gente vê ali depois da 7ª aula aí do Encore, né, do curso de Core, a gente vai começar a focar nessas tecnologias onde você tem basicamente assim, a inteligência da rede, o control plane é centralizada, você tem ferramentas de automação, como a questão do DNA Center, e aí você tem soluções que vão otimizar o funcionamento da rede. A ideia é fazer as coisas de forma mais rápida, ganhar tempo no troubleshooting também, né, conseguir resolver problemas de forma mais rápida e também implementar redes de forma mais rápida também. As tecnologias de route switching, elas continuam a serem cobradas, né? Então, a gente tem um bom pedaço do CCIE Enterprise é route switching. Então, você vê, por exemplo, o início do curso de Encore, a gente vê toda aquela parte de camada 2, spanning tree, VLAN, trunk, VTP. Então, você tem toda uma boa bagagem de L2, uma boa bagagem de L3, protocolos de roteamento, redistribuição, características de cada protocolo, mas, na verdade, né, a ênfase é um pouco diferente. A ideia é que o cara vai usar toda essa infraestrutura para construir a estrada da informação por onde a programação, por onde a programabilidade, a automação possa correr por cima disso. A velha estrutura continua tendo que ser montada. Só que agora a gente tem muito mais preocupações com o core business da empresa, né? Então, aquela questão se toda essa infraestrutura está servindo, atendendo às necessidades aí realmente da empresa. Bom, a questão dos tópicos, né? Basicamente a prova de o CCIE prático, né? Os exames da prova prática, a gente tem 5 grandes áreas de concentração: infraestrutura de rede, infraestrutura de SDN, então eu ia falar um pouquinho de API, falar de APIs northbound, southbound, né? Coisas que a gente vai estar vendo aí no decorrer do curso do Core ainda, né? Tecnologias de transporte, então muita ênfase em tunelamento, né? Então, assim, eu tenho a minha infraestrutura por baixo, mas assim, eu quero fazer conexões entre os meus elementos de rede, túnel GRE, uso de Lisp, DMVPN, então muita aquela parte de tecnologias de transporte rápido, túneis overlay, né? Tem uma parte que fala muito disso. Infraestrutura de segurança, a gente também tem aí alguns aspectos de segurança básica, né? Dentro da rede de enterprise. E tem um quinto tópico ali, que é a parte de automação e programabilidade, né? Com alguns conceitos de Python e também o uso de algumas bibliotecas, de algumas APIs prontas ali, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura em 5 grandes temas, né, que são cobrados na prova. Infraestrutura ainda é aquilo que mais pesa, né? 30% do exame ainda é de infra, e aí vai ter toda aquela infraestrutura de L2, L3, spanning tree, afins, roteamento e afins. 30% da prova é isso, mas 25% é sobre software defined, né? Quer dizer, aquela estrutura de você já ter a rede definida por software, mais 15% você tem aí a parte de automação. Então, se você for somar isso, a automação mais SDN, que é aquela questão do control plane centralizado, né? Ele já tem um peso de 25 mais 15 são 40%, né? De repente pesam até mais do que a infraestrutura, né? E ainda tem a parte de tecnologias overlay e segurança com mais 30% para complementar aí o que seria o exame de laboratório.
Alguns tópicos do blueprint, né, da lista de tópicos que são cobrados, tem coisas do tipo verbos, né, tem que assim, descrever, identificar. Quer dizer que o cara não tem que ser um especialista que tem que saber fazer, né? Descrever, identificar, quer dizer que ele tem que ter uma boa noção das tecnologias, até para poder fazer as escolhas de design depois, né? Alguns tópicos, né, já são mais assim, olha, você tem protocolo CDP, protocolo UDLD, então assim, ele não fala que você tem que descrever, ele fala que você tem que saber, né, como funciona o ciclo de vida todo desses protocolos, né. Então aquilo que ele não cita especificamente como apenas descrever, identificar, a gente deduz que é algo que você tem que ter um conhecimento um pouco mais profundo aí. Bom, aqui é mais a questão, você tem os timers tanto para o design quanto para a parte do Deployment Operation e Optimizing ali, do DO. Você precisa passar nos dois, e isso é uma coisa que já existia na prova antiga, né? Pode acontecer assim, existe um score mínimo para você tirar de nota de design, existe um score mínimo para você tirar da parte de laboratório. Pode acontecer de você, e também existe um score mínimo da prova geral, que geralmente é um pouco mais alto do que o score individual. O que eu estou dizendo? Vamos imaginar que, supondo, estou chutando os números, né? Eu não tenho as porcentagens aqui, mas você tivesse que tirar 70% em design, 70% em DO, na configuração, né? Aí você tirou raspando, você passou no design com 71, e você passou no lab com 70,5. A nota mínima era 70, você tirou o mínimo em cada tópico. Mas o score geral tinha que ser 80. Ou seja, você deu pass e fail. Passou com o mínimo, mas o score geral tinha que ser maior. E você reprovou. Então vai dar pass e fail. Obviamente, se der pass e fail, ou fail e pass, se você passar em apenas uma das duas sessões, efetivamente você já está reprovado no exame todo. Mas a maior frustração que eu acho que ocorre é quando o cara ele passa, na verdade, de forma parcial, né? Acho que essa realmente é a maior frustração ali, né? Passar nos dois tópicos com a nota mínima e não ter o mínimo geral do exame, eu acho que é pior. Então ele explica essas situações que eu estou descrevendo para vocês, pass e fail, né? O certo é pass e pass, ou seja, eu tiro mais do que o score mínimo, né? Eu posso ter só o score mínimo em um, mas a média geral dos dois bate o score geral, né? Que é um pouquinho mais alto do que o score individual de cada módulo. Essa é a ideia. Preparação para o exame, né? Então ele está falando aqui, isso aqui é um grande elefante, como é que eu vou comer um elefante gigantesco? Comer um pedacinho por vez, né? Comer ele bit a bit. Essa é a analogia que ele está falando aqui. Então a gente realmente tem bastante coisa, né? A ideia são muitos tópicos, você precisa de tempo, né? Tem que investir um bom tempo para que você consiga entender, pegar cada um dos tópicos. A maioria das pessoas que prestam e reprova porque acabam fazendo o exame sem estar totalmente preparado em todos os tópicos, né? Que essa é uma grande questão. Ele dá uma sugestão ali de materiais que você pode usar para estudar, né? Então você tem lá o Cisco Learning, documentação da Cisco, o Cisco Press tem vários livros ali. Esse CCIE Lab Builder, que ele falou que tem um laboratório disponível, eu procurei dentro do Learn Story, ele já não está mais, tá? Se eles tinham colocado um laboratório público, ele já não está mais disponível. Mas toda a parte de documentação, obviamente, a Cisco tem muito material vasto aí que pode ser útil.
Bom, aí ele fala que você tem que montar, ler toda a documentação, pegar tópico a tópico e verificar como você está em cada um deles, né? Uma coisa que ele fala que eu achei bastante interessante, né? Você tem que responder para si mesmo, né? Por que que você quer fazer isso? Por que que você quer ser CCIE? Por que que você quer dedicar várias horas da sua vida para fazer isso? Porque assim, tudo na vida, como vocês sabem, tem um preço, né? Vocês estão aqui comigo sábado o dia inteiro. Vocês poderiam estar curtindo a sua quarentena na pandemia aí, fazendo qualquer outra coisa, é, ao invés de estar o dia todo estudando, né? Então, é importante ter esse objetivo em mente, porque vai bater muitas vezes vontade de desistir, com certeza, né? E aí você tem que ter essa imagem mental ali, e que isso vai manter você, vai fazer você continuar, né? Do pessoal que fez o preparatório para CCIE, eu tenho notícias de um rapaz, né, que é o Daniel, que trabalha na GM, que ele fez a prova teórica, passou, ele fez também o laboratório e passou. Só que é o seguinte, para quem começa, a gente geralmente acaba reclamando muito, né, que não tem tempo, tal. O Daniel, ele trabalhava e trabalha ainda lá na empresa. O que que ele fazia? Ele levantava todo dia mais cedo para estudar. Então, o cara, tipo, se ele saía às 7 da manhã para ir para a empresa, levantava às 5, ficava 2 horas a mais por dia, todo dia estudando, fazendo lab, correndo atrás. Quando chegou próximo da época de fazer o exame, né, quase rolou um divórcio para o cara, porque é o seguinte, ele estava com um filho recém-nascido e ele percebeu que ele precisava estudar nos fins de semana. Ele simplesmente exportou a esposa e o filho recém-nascido para a casa da sogra. Então, então o pessoal ficava lá, a esposa e o filho ficavam lá na casa da sogra para ele poder, no sábado e domingo, rachar. Especialmente, isso aconteceu especialmente na última fase, né? Nos últimos tempos que ele estava fazendo a preparação para o lab final, né? Então ele ficou aí exportando a esposa para a sogra até conseguir completar o período de preparação. Quer dizer, na verdade, assim, isso tira você do comodismo, né? Você tem que se adaptar para... Tem que achar tempo, na verdade, né? Essa é a grande questão. Ao invés de achar desculpas, achar tempo. Não tem como, pessoal. Realmente há um preço a pagar. Não tem como você ter tudo ao mesmo tempo. Você não pode, entre aspas, curtir aí a vida, a família e ao mesmo tempo se preparar para isso, né? É muito pesado. Então, muita documentação. Essa apresentação que eu deixei para vocês disponível na biblioteca, ela tem aqui uns links para você estudar. Aí ele coloca lá, verifique se você tem acesso à internet, acesso aos materiais, tal. Ele fala, pegue tópico a tópico, veja o tópico que você tem mais dificuldade para você conseguir forçar em cima dele, né? Fazer uma autoavaliação no quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, né? O que eu preciso efetivamente melhorar, né? Quais tópicos eu vou gastar mais horas para estudar. Né? De repente tem gente, né? O que você sabe, saiba o que você não sabe, né? Ou seja, tem pessoas que têm uma experiência maior com roteamento, outros com switching, enfim. E aí você precisa ver, tentar trabalhar os seus próprios pontos fracos aí, né? E isso, assim, é uma caminhada que vai todo dia, né? Você tem que arrumar um tempo por dia. Você pode tentar depois aumentar o tempo com o passar do calendário que você montou, né? Mas a ideia é que você consiga fazer um mix dessas tecnologias e ir estudando todos os dias, né?
Vocês têm aí o laboratório, a gente tem um laboratório no IVE, né, que vocês podem estar utilizando para poder brincar. Uma coisa que é importante também, né, você tem que aliar as duas coisas. Conhecimento é importante, você precisa criar uma base de conhecimentos, e a parte do core, né, a prova teórica, é justamente para você criar essa base de conhecimento. Quando chegar na parte de preparação do lab, aí você, teoricamente, já tem os conhecimentos necessários. O que você precisa é fazer em tempo hábil, né? Porque, apesar de você ter toda uma parte de design que você tem que responder, você ainda tem aquela prova de 5 horas para fazer uma topologia gigantesca, né? Uma topologia aí com 30, 40 roteadores, que você precisa acertar a configuração, você precisa resolver problemas, né? Um bom pedaço precisa ser feito, e aí você precisa fazer em tempo hábil, né? Então, não basta você só ter o conhecimento, tem que fazer em tempo hábil, tem que ter performance, mas também não basta você ser rápido e não saber o que fazer. Então você tem que unir as duas coisas, né? É isso que ele está trazendo ali para a gente. Gasto de tempo, gasta tempo preparando, não tem jeito, né? São tarefas repetitivas, você vai ter que gastar tempo nisso. Que mais? No finalzinho, né? Acho que principalmente quando você estiver mais próximo de fazer o exame, né? A parte da performance é ainda mais importante aí. Aí ele fala assim, ó, se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você não pode. De todo jeito, você está certo. Então, você precisa criar um ambiente, né, que você consiga efetivamente dar conta aí. E que você tem que criar um ambiente que você esteja disposto a aprender todos os dias e, assim, você já empatou o tempo naquilo, né? Porque as distrações são muito fáceis de aparecerem aí. O que acontece ali? Então, a questão dos labs, né? Tem toda a questão do score, do timing necessário. Tem vários simulados na net que a gente pode estar utilizando. Acho que tinha deixado para vocês da prova do Encore. Eu já deixei para vocês um simulado, eram 100 questões de múltipla escolha, se eu não me engano. Depois eu vou ver se eu trago assim algum exemplo, pegar os exemplos de lab, né, para que vocês consigam ter uma noção depois do nível. O que eu ia comentar com vocês é que nesse documento que eu deixei aqui, se você olhar no finalzinho dele, depois que ele fica dando essas dicas, eles têm assim case study. Então eles têm um exemplo de lab, um exemplo de prova, né, para parte do design e para a parte do DOO, né, da parte do Deployment Operation Optimization. Então aí depois vocês vêm com calma, né, dá uma lida com calma, mas ele mostra lá, geralmente na prova você vai ter 2 monitores para trabalhar, tá? E 3 janelinhas básicas dentro que você vai distribuir. Então você tem ali a topologia da rede, uma janela com a linha de comando, outro com as instruções de uso, né? E aí ele dá a parte do design são questões de múltipla escolha que você faz. Então, a prova do lab tem teoria agora, né? Então, 3 horas ali é uma prova de teoria em cima de design, propriamente dito. Ele tem alguns exemplos, né? Tem questões de escolha alternativa correta, 2 alternativas, 3 alternativas, assinale a incorreta. Tem questão de drag and drop para você clicar e arrastar os objetos dentro do cenário, ou os textos em cima das opções. Então tem assim, para você fazer correlação, né? Os elementos pertencem à primeira, segunda ou à terceira coluna. Tem assim uma variedade bem grande aí de modelos de múltipla escolha aí para a parte de design. Na parte
de configuração, né, que é a parte da implementação. Ele dá aí exemplos de cenário, né? Você consegue notar pelos vários mapas que os cenários são bem recheados, né? De repente é o mesmo cenário que você tem a topologia do enlace de camada 2, você tem a topologia do roteamento, você tem a topologia de repente do serviço que vai ser entregue. Então você tem às vezes diversos mapas, muitas vezes olhando só o protocolo interno, só o BGP, olhando coisas diferentes na mesma topologia, né? Então ele fala lá, quando for fazer o exame, dá uma rápida lida, né? 10, 15 minutos para você pegar e entender o cenário geral, e depois efetivamente começar a fazer as configurações mesmo, né? Dos protocolos. Você tem vários diagramas lá, então diagrama de camada 2, diagrama de camada 3, roteamento V4, roteamento V6, geralmente a estrutura é assim, você tem lá 4 switches que vão estar interligando, e aí os roteadores vão estar, muitas vezes os roteadores, por exemplo, eles podem ser vizinhos de forma lógica, mas na verdade o roteador não está grudado no outro, né? Ele está ligado num switch, aí tem toda uma VLAN, ele corre por dentro de uma VLAN até chegar no roteador do vizinho, tá? Então aí a gente tem a topologia física, né? É diferente da topologia lógica. O R1 e o R2 podem ser vizinhos porque estão rodando um protocolo, mas na verdade fisicamente não são vizinhos. Fisicamente eu tenho os switches que estão interligando essas caixas. Bom, então assim, aí ele vai trazer aí um exemplo, né, da empresa fictícia da Acme aí, e aí como que é a prova, né? Como que é a prova de laboratório? O cara vai chegar e falar, faça assim, configure o trunk, use VTP, faça isso, faça aquilo. O que é a grande sugestão, né? É que você procure fazer e seguir as boas práticas que ele está pedindo. Por exemplo, se ele falar, habilite o SPF sem o comando network, você vai amarrar o processo de roteamento na porta. Pô, mas eu podia fazer assim, de outra forma, né? Se você fizer de outra forma e resolver o problema, o que acontece? Cada tópico, ele tem um peso. Se você não resolver exatamente da maneira que o exame se propôs, você pode até pingar, mas você pode não pontuar nada, ou você pode pontuar na prova de forma parcial, né? Você pontuar e de repente essa pontuação parcial pode não chegar na hora de somar todos os valores, pode não chegar ao score mínimo aí do exame, né? Então, faça apenas aquilo que foi dito. Tem gente que quer fazer, pô, não consegui, mas eu não consegui fazer via roteamento dinâmico. Vou criar uma rota estática, vou dar um jeito, né? Esse jeitinho nosso pode não resolver ali para o exame, né? Então, procure ler, analisar e fazer do jeito que é proposto no descritivo do exame, né? Então, ele tem aí o exemplo de descritivo, de validação. Seria interessante vocês darem uma lida. Ele fala, por exemplo, passo a passo o que fazer em cada um deles, em cada um dos tópicos. Você vê que é bastante coisa, né? Para 3 horas. 3 horas passa muito rápido, né? Para você. 3 horas para o design passa muito rápido. 5 horas para configuração, que é o que a gente está vendo aqui agora, eu acho que até passa mais rápido ainda, né? Então, assim, saber gerenciar o tempo, né? Ainda é um grande desafio quando você fala da parte da carreira dessas provas de CCIE, o Enterprise não fica fora, né? Então, ele tem aí... uma coisa que eu acho legal que ele fala, né, é o seguinte, ó, você quer tirar 100, você quer gabaritar a prova, só gabarite a prova se você tiver tempo, né? Porque senão, tente fazer 80, 90, né? 80 ou 90%. Porque se você quiser
acertar tudo, de repente faltou um pequeno item, de repente vale a pena você pular e continuar e fazer os outros tópicos, porque tempo é uma coisa muito preciosa, né? Então não adianta você acertar 100% nos primeiros tópicos e você ficou na metade da lista porque não teve tempo de terminar. Então não vai rolar, né? Então você precisa saber dosar bem entre o tempo e o seu perfeccionismo aí, né? De querer acertar tudo. E aí ele coloca ali no finalzinho uma série de dicas, vocês vão ler depois com mais calma ali, né? Mas assim, a ideia é que você tem que investir tempo e ter um roteiro planejado, né? Gerenciar bem o tempo durante a prova, controlar o estresse, que é mais difícil, né? E uma coisa que ele fala interessante é que assim, durante a prova você tem um proctor, mas o que acompanha você, mas o proctor ele não está lá para te ajudar, né? Ele está lá para verificar se você não vai trapacear. Então muita gente acaba perguntando alguma coisa para o proctor não pode responder, e acaba criando uma situação complicada. Então ele fala assim, tente fazer 3 vezes antes de chamar o proctor, né? Tente resolver, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Pode ser que você tenha um problema físico, pode acontecer, especialmente quando você tem lab remoto, né? Porque o lab pode ser feito numa localidade fixa, onde ele está lá constantemente, e isso não é no Brasil. No Brasil a gente não tem um lab fixo de CCE agora, a gente só tem os labs móveis a cada 6 meses, geralmente aparece aqui no Brasil, Rio ou São Paulo, né? Aí você pode estar agendando a prova, sem precisar viajar. Mas o lab móvel, às vezes, tem problema de lentidão, né? Porque é uma VPN que você faz acesso. Então, às vezes, você tem um problema com o próprio lab. Problemas da estrutura do laboratório, da estrutura da prova, né? O proctor pode te ajudar. Ele viu que não, realmente é culpa do lab. O lab ficou fora do ar por meia hora. Então o proctor pode te dar essa meia hora a mais. Beleza, então assim, problemas de infraestrutura, o proctor pode te ajudar. Não espere que o proctor vai te ajudar a fazer a configuração do laboratório, né? Então você precisa ter esse discernimento, né, de saber para que você precisa da ajuda do proctor e para que não, né? Porque ele efetivamente não vai te ajudar. Enfim, né, a ideia assim, é 99% de transpiração e 1% de inspiração ali, né? O documento é muito bom, né? Ele fala do exame, ele dá algumas dicas para você economizar tempo e tal. Sugiro que vocês leiam na íntegra, né, o documento, né? Então ele termina assim, olha, não se sinta intimidado por topologias grandes, as topologias são grandes, né? 30, 40 roteadores, salva as configurações, use o bloco de notas, né? Você pode deixar ele assim, o que for configuração genérica, você pode fazer no bloco de notas, copiar e colar em todo mundo. Você só vai fazer uma configuração específica na caixa se é uma coisa que vai ser aplicada só nela. Então tem que ter uma gerência de tempo, assim, se acostumar a trabalhar com topologias grandes, né? Isso é o que ele sugere no laboratório, né? E assim, se você falhar, né? E o que acontece com um grande percentual de pessoas, né? Ele dá uma mensagem dizendo que você nunca falha até parar de tentar, né? Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é um CCIE de voz, né? Hoje, na verdade, o CCIE de collaboration, né? O CCIE mudou também, essa track mudou. E ele fez simplesmente, ele fez 5 vezes o lab de voz. Ele foi mandado embora da empresa, pegou o dinheiro do fundo de garantia dele, ele investiu mais de 50 mil só nessa brincadeira. Ele ia fazer a prova em Amsterdã, né? Também a prova do... Na época que ele fez, nem LabMóvel tinha disponibilidade também para essa track, né? Então ele teve que viajar para fora mesmo. Então ele tinha que gastar com passagem. Ele já estava se sentindo cidadão europeu, né? 5 vezes ir lá no mesmo hotel, no mesmo hostel ali, ficar e fazer o exame, né?
E ele conseguiu passar, né. E depois de um bom investimento. Então, se ele tivesse, depois da primeira, da segunda tentativa, tivesse desistido, ele não teria conseguido, né. Então, realmente, ele teria falhado. Então, é assim, é é algo difícil, se fosse fácil, todo mundo teria, né. Eh, Se você for ver, é um grande funil, né, do pessoal que faz CCNA, uma minoria faz CCNP, uma minoria menor ainda faz CCIE, né. Então, assim, é a ponta da pirâmide ali, né. E é importante que você investir tempo e não desistir, né, essa é a grande questão. Tem umas coisas legais na apresentação, vocês vão ver, por exemplo, tem uma série de aplicativos, tem um Cisco AR Challenger, né, um aplicativo de realidade aumentada, que faz simulações para você fazer configuração, está lá no Google Play, no App Store, disponível para você baixar. Tem uma série de ferramentas que ajudam também aí para você ter algum contato com topologias grandes usadas para exame aí, né. E basicamente é isso. Ele vale a pena, a apresentação tem uma duração boa ali, né. Eu estou só fazendo um rápido overview do conteúdo que é apresentado. Para quem assistiu, para quem pegou isso aqui no meio do caminho, né, no início dessa gravação, eu mostrei para vocês que esse material está disponível lá na biblioteca do curso, né, do Encore, e eu vou gravar esse pedaço aqui e vou separar lá como mentoria zero, né, a primeira mentoria, que aí o pessoal, quando for assistir esse curso gravado, né, já pode começar olhando esse descritivo geral do que é a carreira de Enterprise, as diferenças do Enterprise com relação ao antigo RS, né, o Route Switch. E é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer coisa, postem lá no fórum, então mandem e-mail diretamente para mim. E aí, para quem está acessando essa gravação e vai começar a estudar a carreira de Route Switching, seja bem-vindo. É, tem bastante trabalho a ser feito ali, tá? Seja bem-vindo e sucesso!